Olá, tudo bem? Você saberia me dizer como é um bom pastor? Ou você conhece alguém que você possa dizer, esse é um bom pastor? Eu falo isso porque muitos pastores têm sido motivo assim de vergonha e de escândalo para a igreja protestante evangélica no Brasil. Qual deve ser a nossa referência, talvez assim, de bom pastor? Eu sou Benito Gonfla, sou pastor aqui em São Luís Gonzaga e talvez você pergunte que roupa é essa, né? Essa é a veste talar usada pelos pastores luteranos. Assim, lhe convido a se inscrever no meu canal para que juntos possamos refletir sobre temas bíblicos e teológicos. Eu resolvi assim então fazer esse vídeo hoje para que você pudesse também ver que tipo de veste é utilizada no culto pelos pastores da igreja luterana. Eu quero assim lhe convidar a refletir sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 10, onde Jesus diz, eu sou o bom pastor. E quero assim fazer uma ponte com o Salmo 23, onde é dito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus, o bom pastor, ele deve ser o centro de toda a nossa vida. Quando lemos a Bíblia, não podemos correr o risco de reduzi-la a uma mera inspiração para o nosso dia a dia. O Salmo 119, 105 diz que Ele é lâmpada que ilumina os nossos pés, os meus pés, e luz que clareia o meu caminho. Isso significa que contém uma orientação divina para a vida e faz a diferença para quem acata essa orientação. É necessário, portanto, que compreendamos o que lemos e assim vamos aplicar este ensino bíblico em nosso cotidiano. Jesus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, recebe assim muitos títulos e dentre eles, um dos mais belos e familiares é o de pastor das ovelhas. O pastor é aquele que cuida, apacenta, alimenta, protege, disciplina, consola e restaura as ovelhas. Para quem conhece ou sabe como é uma ovelha e o seu comportamento diário, sabe que é um animal frágil, inseguro, vulnerável, míope e teimoso. A ovelha não pode cuidar de si mesma e assim entregue ao seu próprio destino, torna-se muito facilmente uma presa dos seus predadores. Caminhando sozinha, ela facilmente cai no abismo e muito raramente ela consegue reencontrar o caminho de volta para o aprisco, para o seu abrigo. Enfim, Jesus nos é apresentado nas Escrituras como o bom pastor. Ele é apresentado como o grande pastor e o supremo pastor. Como bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas. E como supremo pastor, ele voltará para as suas ovelhas. O Salmo 22 nos fala do sofrimento do Messias e nos apresenta Jesus como o bom pastor. Já no Salmo 23, que muitos devem conhecer, nos fala do Senhor como o grande pastor que nos dá provisão, proteção e direção. O Salmo 24, por sua vez, nos apresenta Jesus como o supremo pastor que voltará em glória para as ovelhas, e essas mesmas verdades são repetidas também no Novo Testamento. Se você faz uma leitura diária da Bíblia, você provavelmente já percebeu isso. O primeiro ponto que eu quero destacar, Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, com base em João 10. Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olhando assim para os fariseus na época, havia assim, muito fortemente, a postura de dureza deles quanto àquele um homem que foi curado da cegueira por Jesus. E assim, eles tratavam as pessoas com muito rigor, mas Jesus contrasta essa atitude dos fariseus dizendo que ele é o bom pastor.
E o bom pastor não vem para ferir as ovelhas, mas para morrer por elas. O bom pastor não vem para explorar as ovelhas, mas para dar a sua vida por elas. O bom pastor não vem para arrancar a lã das ovelhas e comer a sua carne. O bom pastor vem para dar a vida em abundância às ovelhas. Percebe a diferença entre Jesus e os fariseus? Quem sabe vamos refletir mais um pouquinho. Os fariseus usavam as pessoas, Jesus amava as pessoas. Os fariseus geralmente exploravam as pessoas, Jesus dava a vida por elas. Hoje vemos alguns líderes que são muitas vezes como lobos em peles de ovelhas, líderes que usam as ovelhas para se assim locupletarem e imporem as suas ideologias, líderes que sacrificam as ovelhas para auferir vantagens pessoais, líderes que exploram as ovelhas para se enriquecer. Jesus, como bom pastor, reprova a atitude desses falsos pastores. Portanto, precisamos fazer uma diferenciação hoje em dia. Um segundo ponto muito importante: Jesus é o grande pastor que vive para as ovelhas. Jesus, assim, ele é o grande pastor que triunfou sobre a morte e está vivo à destra de Deus. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele está conosco. Ele conhece cada ovelha pelo seu nome. Ele chama as suas ovelhas e elas o seguem. Ele guia as suas ovelhas e as protege do mal. Assim nós podemos ver que o grande pastor, ele oferece provisão às suas ovelhas, dando-lhes pastos verdes. Ele oferece paz às suas ovelhas, levando-as para as águas tranquilas. O grande pastor oferece direção segura às suas ovelhas, pois as guia pelas veredas da justiça. Mesmo quando elas passam por vales sombrios e profundas tristezas, momentos difíceis, o pastor está com elas. Mesmo diante das refregas mais difíceis, o pastor lhes dá a vitória. Mesmo diante das tristezas mais profundas que a gente possa viver, o pastor rega a cabeça delas com óleo e faz o cálice delas transbordar. É o que diz no Salmo 23, né? O grande pastor dá salvação, ele dá provisão e libertação às suas ovelhas. Ele dá a elas vida eterna e segurança eterna. Ninguém poderá arrebatar nenhuma delas das suas onipotentes mãos. O grande pastor vive para interceder por elas e por isso pode salvá-las totalmente. E assim quero chegar ao final a um terceiro ponto muito importante. Jesus é o supremo pastor que voltará para as ovelhas. O fato é que Jesus morreu e ressuscitou e voltará como bom pastor. Ele morreu como o grande pastor e ele ressuscitou. Mas como supremo pastor, ele voltará para buscar as suas ovelhas. E quando ele vier, trará consigo a recompensa a cada uma delas. Jesus voltará com grande poder e muita glória. Ele virá ao som da trombeta de Deus. Ele trará consigo os remidos glorificados e virá escoltado por seus poderosos anjos. Ele virá para consumar todas as coisas, julgar vivos e mortos e estabelecer o seu reino eterno. Ele virá assim para julgar as nações e, como diz a palavra, separar os cabritos das ovelhas. Ele virá para galardoar os seus e conduzir as suas ovelhas ao aprisco eterno. Ele virá para nos levar para a casa do Pai, para o seio de Abraão, para o paraíso. Ele nos levará para a cidade santa, a nova Jerusalém. Ó bendito privilégio de ser ovelha de Jesus, o bom, o grande e supremo pastor das ovelhas. Jesus é a expressão máxima desse amor de Deus. Busque estar atento à voz desse bom pastor ao longo desse novo ano. Amém.